Você prefere morar no topo de um prédio em Nova York ou morar no topo de uma montanha? Eu tava, tipo, em prédio em Nova York, prédio em tipo, onde você terminava de Nova York, vamos. Tá, eu sei qual que é a sua resposta. Eu prefiro a montanha. Eu prefiro a montanha. Ai, gente, fala sério, tem a Empire Olha o State barulho. lá, tem é maravilhoso, eu amo a cidade. Vamos. Ah, Mas Nova eu não York não sei. Tô de boas. Se fosse outra cidade, talvez, mas no topo de um prédio em Nova York, então... Não sei, Moraria Nova também, York. moraria em qualquer lugar nos Estados Unidos. Deixa quieto. Ah, isso que eu ia falar, vai recusar, até parece. Por nada. Né? Você quer morar ali nos Alpes Suíços ou você quer morar num prédio de Nova York? Bom, Eu morar na imagina, Suíça, eu tem a acho. profissão também, gente. Ah, fala sério, não dá não. É você ter contato com a natureza. Ai, Tem que que Sim, despertar o bobeira. druida dentro de você. Ah, me poupe. Eu respirar o vou ar ter um puro. Starbucks em cada esquina, vou querer respirar a natureza, me poupe. Quem disse que não vai ter um Pra Lógico. Starbucks na minha produção. montanha? Nossa, então tá Quando o bom. mundo estiver acabando e as cidades já estiverem tombado, né? Tipo, bem Aí eu profeta. vou pra montanha. Aí eu vou pra montanha, Então, pode aí ficar. não vai. Aquela. Aí você não vai ser que nem a Maomé, que a montanha vai até você não, tá? Você não vai, porque Deus vai falar, não vai, sabe? Deus foi lá. No Deus sétimo vai lá e dia, fala, Deus foi lá e disse: é, não vai não, Gustavo. você não escolheu a Nova York? Então fiquei em Nova York lá. Tá Oi, bom, gente. Tô lá no gente. Central Park esperando vocês. Oi, gente. Vindo de Tudo bem? volta. Eu sou a Fernanda Oi, Gustavo. Ó, Débora. e a gente voltou mais uma vez neste Pro dia topo da maravilhoso. montanha. Eu e a Débora falando diretamente do topo da montanha e Gustavo de Nova York. Correspondente direto aqui de Nova York. Ai, queria. E a gente Mas, voltou para falar, a gente parou semana passada no último podcast falando dos hotéis da Disney, das vantagens, e a gente tava falando dos velhos, né? Então, se você quiser ouvir todas as vantagens de ficar no hotel da Disney, eu acho que é legal começar por aquele, porque a gente foi bem detalhado, detalhada, ótimo, bem detalhista, a gente falou a beça, né? Acho que a né? A gente verdade é falou essa. demais até. Sim. E aí a gente voltou para falar da segunda categoria de hotéis da Disney, que são os moderates, né? Que são os hotéis mais ou menos caros, né? Assim, Isso. no padrão. Menos Moderados. caros, não tão baratos. Menos caros, não tão baratos, que nem os baratos são muito baratos, faz sentido. Se eu falar, estão ali na média de preço, mas pensando que o preço da Disney já é um pouco acima da média, então faz as suas contas aí que eu sou de humanos. É tipo isso. Cata a calculadora. É, Mas os hotéis da Disney, que são os moderates, eles tendem a ser um pouquinho mais confortáveis em relação ao quarto, né? Então uhum, é basicamente isso que diferencia eles, porque eles têm basicamente as mesmas coisas de oferecimento que os hotéis econômicos têm, né? sim, às vezes a localização também, né? O conforto é um pouquinho melhor, enfim, eles têm. Ai, vocês Assim, vão entender. as vantagens de ficar na Disney são basicamente as mesmas. A diferença é que se você tá num velho, vai ouvir o podcast. Se você tá num moderate, ele oferece algumas amenidades um tanto quanto melhores, no Uhum. Uhum. sentido de restaurante, piscina, serviço é o mesmo, vai. A qualidade de serviço é o mesmo para todos, né? Padrão. Não Exato. tem muito segredo nisso. Falar que você vai ser mais, tipo, melhor atendido nesse do que no Não. outro Não, é mentira. Exato. Mentira! Não. Mas então, para começar, né? Acho que a gente pode falar de qual deles que vocês querem começar. Vamos Vamos falar pro do Caribbean Coronado? primeiro. Não, Pode Caribbean. começar do Então, Caribbean. Uhum. perfeito. Então, Então, conta aí pra gente, Dé. Então, o primeiro Vamos lá. deles, logo ali na região do Epcot, ou também Uhum. do Hollywood Studios, que é basicamente a mesma coisa para Disney, tem o Caribbean Beach. Ele é Sim, uma temática Caribinha. pirata. Ele acabou de passar. Ele foi um dos primeiros que recentemente passou por uma grande reforma da Disney.
Então, assim, ele tá bem repaginado, os quartos estão bem ajeitadinhos, a recepção é toda nova, a piscina é toda nova. Uhum. Então, assim, tá uma graça. Ele, dos moderates, ele tende a ser o mais barato da categoria dele, tá bom? Que ele também é um hotel que, como a gente falou dos velhos, ele tende a ser dos moderates, o que recebe grupos de turismo que podem pagar um pouquinho a mais para ficar. Sim. Tá bom. Ele tem uma praça de alimentação ainda também, ele tem uma food court, tá bom? Como os outros, ele tem, mas daí ele começa a ter restaurantes específicos também. Então, ele tem dos dois, é igual, mas é diferente. Ele fica nem lá nem cá. Ele tem a food court, mas ele também tem os restaurantes especializados. Então, por exemplo, ele já tem um restaurante que é o que a Disney considera table service, que a gente já falou em podcasts passados, que são os restaurantes que tem garçom, por exemplo. Sim, não é o fast food, né? A opção de que você Não, sempre é exato. atendido normalmente. Ele também tem, daí ele já começa a ter umas coisinhas um pouco diferentes, porque, por exemplo, ele vai ter seu próprio bar, não é tipo, nos velhos, uma coisa que a gente esqueceu de falar, mas eu só vou tocar agora, bar, por exemplo, é bar de piscina. Nos moderates eles já começam a ter bares, além do pool bar, que é o bar de piscina, então você tipo consegue lounge, né? um loungezinho. Ele tem serviço de valé, que é uma coisa que não tem já nos velhos, por exemplo, que daí, por exemplo, você pode parar seu carro e tem uma pessoa que vai lá e estaciona seu carro. Eu acho que a única diferença também visual dele é que andando você consegue ver que os dos velhos, eles são, quando a gente fala velho, é tipo de value, não de velho, né? Tipo mais barato, porque sempre dá essa impressão de que são velhos. Mas é que eles são prédios maiores, né? Dos mais em conta. Eles parecem meio bangalôzinhos, assim, nesse sentido. Então você não vai encontrar prédios muito altos, são acho que 2 por andar, se eu não me engano, 2 ou 3. Ele tem um visual bem diferente, assim. Então isso é bem interessante também. Exato. Eu acho que do Caribbean é isso, né? Acho que ele é um hotel. Ele tá bem em alta agora, porque a renovação que ele passou deixou ele ainda mais bonito. Então, acho que é bacana se você estiver procurando. Provavelmente vai ser um dos que vai ter os valores um pouco mais em conta também. Então, acho que compensa. Sim, só para ter uma noção de média de preço, né? Ele sai uma média de $230, $240 por noite, né? Se você for pensar numa categoria moderate que a gente tinha comentado do value mais barato, sai em torno de $90, o moderate sai uns 230, 240. Sim. O que é, né? Uma coisa que vale a pena falar do Caribbean, né, e eu quase esqueci, é que uma coisa que os moderates eles têm assim de especial é que ele tem os quartos são iguais, a temática, a decoração é toda igual, mas eles têm uma categoria de quarto muito específica no Caribbean Beach que chama The Pirate Room. Ele é um quarto um pouco mais decorado, um tema mais pirata, com mapas do tesouro espalhados pelo quarto, na parede. Ele tem uma decoração mais característica e ele tem coisa que às vezes não são todos os quartos dos hotéis da Disney que você encontra isso. São bem específicos os hotéis que você vai encontrar esse tipo de coisa. E o Caribbean é um deles. Sim. É isso que eu ia até falar, porque assim, em relação à temática, ele é muito voltado aos quartos em si, né? Geralmente os outros hotéis da Disney eles são um pouco mais temáticos, mas eu vejo muito que o do Caribbean ele tem esse quarto que é do pirata, mas os outros eles são, claro, conversam com a temática de Jamaica, Caribe, né? no geral, mas ele não tem tanto essa puxada, tipo, Disney, magia, filmes, que os outros um pouco, tanto né? visualmente, se você não olhar dentro do quarto do Pirate, né? Ele é tipo muito normal, assim, eu não diria que ele é Disney, assim, comparado com os outros que são super mais temáticos, ele é bem, não sei. Sim, assim, acho que é interessante ver. Vocês vão ver que conforme os podcasts a gente vai mencionar outros que também tem um pouco dessa pegada de ser um pouco mais fora da temática Disney, mas é interessante. Se você estiver procurando por algo do tipo, também vale muito a pena. Sim. Sim, mas também não quer dizer que você não vai de repente estar andando
e se trombar com um Donald pirata dentro da piscina, por exemplo. Uma coisa que é legal é que a piscina do Caribbean, ela é bem cheia de toboáguas e um parquinho um pouquinho mais, um quesinho de parquinho aquático, assim, para as crianças se distraírem mais. Com a piscina, ela tem mais coisa para fazer, para distrair as crianças, para elas passarem um tempo bem agradável na piscina. E, de modo geral, é isso. Né? Podemos passar para o próximo? Então, o próximo é o Coronado Springs. Eu acho que ele é relativamente novo também, né? Ele não é um hotel muito antigo. Não. O Coronado, a característica maior dele é que ele é longe. É longe. A característica dele ser afastado desse jeito, eu não sei se vocês sabem, mas eu fui, eu sei porque eu tive treinamento disso, é que ele é o centro de convenções da Disney. Então, assim, ele é um hotel grande para burro. Ele é muito grande, ele é ridículo de grande, assim, você não dá todo esse valor de grandeza para ele quando você vai nele a princípio. Você não espera que ele seja desse tamanho, mas é porque, além do hotel, o centro de convenções da Disney fica ali. E assim, gente, ele só perde de tamanho pro centro de convenções de Orlando, porque assim, é muito popular, é muito galpão, é muita sala. Então, assim, igualmente ele precisa estar pronto para hospedar essas pessoas. Então, assim, é um hotel grande, ele é dividido em 3 seções, levemente, digamos assim, meio asteca. Ele tem. Dessa época. Ele, na verdade, tem coisa da cultura espanhola, da cultura mexicana e do sudeste dos Estados Unidos, né? Então, tipo, ele é meio que uma mistura de tudo isso, com uma mistura das três coisas, assim, que fica meio... Mas ele tem bastante coisa asteca, enfim, pirâmide, piscina com pirâmide, dele é uma pirâmide asteca. Ele é tão grande que, na verdade, ele tem 2 sistemas de ônibus também. Ele tem o sistema de ônibus que vai para as coisas Disney, ele tem o sistema de ônibus que fica dentro dele, porque é grande. Ele também é outro que vai ter a food court dentro da recepção, porque a recepção fica num prédio à parte, no caso do Coronado, tá? É um prédio para recepção e depois os blocos que são... Eu não vou lembrar o nome dos prédios, dos grupos dos prédios agora. Mas a recepção fica no seu próprio prédio à parte. Daí dentro da junto com a recepção vai ter o luggage service, a lojinha, e daí a food court, que também é uma food court, como os outros hotéis. Ele parece, de certa forma, até aquela parte de dentro do pavilhão do México, do Epcot, um pouco para parecer mais essa coisa espanhola, mais mexicana mesmo, de mercadão, assim, é diferente. E ele também tem restaurantes e bares especializados e espalhados. Tem bastante restaurante por lá, bastante mesmo, mais que a média, né, dos hotéis da Disney. Sim, e vai ser o último hotel da Disney a receber alguns tipos de grupo que são assim, se o grupo é um grupo um pouquinho mais a fim de pagar mais e mais caro, é o hotel que o grupo vai ficar. É o tipo, digamos, das opções de grupo, esse é o melhor. Geralmente eles recebem muitos cheerleaders também, né? Porque, tipo, quando tem as competições e todos os grupos. Muito bem. Eles também. De torcida, né? Isso, pega um pouco do que a gente tinha falado no outro podcast dos hotéis econômicos, né? Que ele, por ser de convenção, ele tem algumas épocas que ele fica um pouco mais caro, porque ele tá recebendo convenções grandes, e tem toda aquela questão dele ser um pouco mais movimentado, né? Então tem gente no lobby o tempo inteiro, tem gente, tipo, grupos grandes passando o tempo inteiro, quando tem as líderes de torcida, é uma doideira, mas enfim, tem várias coisas desse tipo acontecendo. Sim, e ele é tão lindo de se ver por dentro. Assim, ele é bem bonito. Você não dá nada quando você vê ele, assim, pra falar a verdade. A nossa formatura... Isso que eu ia falar, nosso Winter Formal. Nosso baile de inverno foi lá. Ele é muito grande, assim, com música, vários lugares com personagens tirando foto. Isso é um evento especial só pra gente, né? Pra cast member, que acontece uma vez por ano. Mas, nossa, é enorme, assim, enorme. Isso, porque era só um dos muitos galpões e espaços de convenção, né? Exato. Então, ele é gigantesco mesmo, mas acho que a principal diferença dele é essa, né? O tamanho dele, principalmente.
E a capacidade de receber muitas convenções e grupos. Ele é tão grande que ele tem 3 piscinas, ele tem atividade na fogueira também, ele tem filme ao ar livre, ele tem quadra de vôlei, enfim, trilha, muita coisa. Muitas coisas. Beleza, mais alguma coisa para falar do nosso querido Coronado? Nunca me recorde agora. Acho que não. Acho que a gente pode passar para o próximo. Um próximo, você quer falar do quê? Qual dos dois? E tem o próximo que a gente vai falar. Os dois que são um só. Exato, é o Port Orleans. Ele é um dos hotéis mais conhecidos, eu acho, né, da Disney, na questão de, tipo, não para brasileiros no geral, mas na temática dele, ele é muito, tipo, bem representativo, assim, das temáticas que ele diz cumprir, né, que ele diz, tipo, ter. Então, ele é mais ou menos parecido com o que a gente tinha falado dos All Stars, se você ouviu o último podcast. Ele é, na verdade, um complexo de hotéis, né? Então, ele tem 2 hotéis separados. Apesar deles terem o mesmo nome, tem o French Quarter e o Riverside, que separa ele em 2 grandes hotéis. Deduzido pelo nome que a temática é uma homenagem a Nova Orleans. Nova Orleans. Nossa. Eu acho que tudo que é tematizado Nova Orleans, assim, tipo, é impossível de dar errado, porque é tão característico que não importa o que você faça, que você fale isso em Nova Orleans, você, tipo, olha e fala, é mesmo. Senão, assim, é bizarro, né? Tudo que você fala, é muito, muito estilo New Orleans. Qualquer restaurante que nem a gente foi, tipo, nada a ver. A gente foi num restaurante no interior da Carolina do Sul, que era, tipo, é comida de New Orleans. Era, tipo, você falava, nossa, tô em New Orleans. É bizarro, assim. Então, você entra no hotel, você fala, gente, que incrível. Mesmo que você nunca tenha ido, você fala, gente, que lugar incrível. Sim. Tipo, Louisiana, no geral, também é muito temático, muito característico. Ele cumpre bem essa expectativa. Exato. Sim. Então, basicamente, o French Quarter é o mais, assim, que, tipo, em relação à temática de New Orleans, ele é o mais forte em relação a isso, porque ele é 100% inspirado na cidade de Nova Orleans. Então, que é o French Quarter, né, que é, desculpa, só o bairro central, assim, o French Quarter é um bairro central onde tem basicamente tudo da cidade, né? Isso, que é a coisa mais que é a parte histórica cultural, né? Histórico, cultural, festas no geral também, todas essas coisas. Então ele é muito inspirado no Mardi Gras, que é o carnaval, né, deles. Digamos assim, entre muitas aspas, não é a mesma data, não é nada, mas é uma festa que assemelha muito ao nosso carnaval. Então ele é bem coloridão, ele tem várias coisas relacionadas a isso. Fora que o food court do French Quarter em especial é muito, tipo, a comida também tem várias coisas temáticas, tem os beignets, que são meio que são os bolinho doces de chuva de lá, né? Então, tipo, é um bolinho de chuva e aí em formato Mas não. bonito. É um bolinho de chuva, só que não no açúcar de confeiteiro. Nossa, que você vai ficar 100% sujo de açúcar de confeiteiro, mas vale muito a pena experimentar. Porque é a praga, né? Sim, exato. E aí, além do French Quarter, tem o Riverside, que limita um pouco mais aquela área, tipo, mais uma parte, não queria dizer rural, mas mais uma parte, tipo, imitando os grandes casarões, né, que tem na Louisiana, então, que As você vê muito plantations, né? isso, as plantações, né, então, os quartos em si ficam todos localizados em, tipo, como se fosse casarões e mansões, tipo, é bem bonito também, e é tudo na beira do rio, assim, então é bem bacana de dar uma volta, ele é gigantesco também, é uma caminhada para chegar até o seu quarto. Ele também é outro que tem vários pontos de ônibus dentro de si, porque dá um trabalhinho. Exato. Acho que é o favorito dos 3, né, os Port Orleans. Do Moderate. Eu digo do Moderate, do que a gente falou até agora. Sim. Sim. Assim como a gente falou do Caribbean Beach ter uma especificidade muito característica de, tipo, os quartos não parecerem tão Disney para de um outro lado ao mesmo tempo. O Port Orleans, pela temática Disney. ele tem o quarto da Tiana. Sim. Zero Disney mais a Tiana, eu sempre falo zero Disney mais Tiana. São temáticas
temáticos da Princesa e o Sapo, então eles brincam e falam que é o quarto da Tiana. É uma decoração linda, maravilhosa, meu sonho da vida. Sim. Tem o quarto real, né, no lado do Riverside, que ele é, tipo, lindo, ele tem uns painéis, assim, que, tipo, tem imitando fogos de artifício, é super bonitinho, e, tipo... Então os quartos normais do Port Orleans, tanto do French Quarter e Riverside, eles não têm tanto tema, mas tem esse quarto específico que é chamado Quarto Real, que ele é super inspirado nas princesas e, enfim, é bem fofo. Não pode ir, né? Sim. Bora. Dá vontade, né? Partiu. Vamos, gente. Mas eu acho que dos moderates é isso também, né? Sim, e aí só pra, tipo, dizer que uma das partes do moderate é o que a gente já falou antes no value, né? Só pra passar bem rápido, que é o Fort Wilderness, mas são as cabines. Então, além do que a gente falou lá nos hotéis econômicos que tem pra você ficar só no estacionamento, o Fort Wilderness tem a cabine. Então, se você se hospedar numa das cabines do Fort Wilderness, você tá num hotel moderado. Então, eles são bem confortáveis. De novo, é enorme, né? O terreno do Fort Wilderness e do campsite é enorme, assim. Você se perde, é meio confuso se chegar nos pontos. Mas é incrível, é um lugar muito legal. A gente falou no outro podcast também, tem um dos melhores restaurantes, melhores shows, assim. A gente falou no podcast passado que tem um dos melhores restaurantes com show, enfim, que é o nosso favorito. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles, volta lá no podcast número 35, que é o Disney 101, Atividades Disney, que a gente fala um pouquinho mais sobre essas coisas diferentes que tem para fazer sobre a Disney, que também tá muito legal. Exato. E só um ponto sobre esses hotéis moderate, que dentre os que a gente falou, tem duas opções que você pode levar se você for com um animaizinho, se você for com seu cachorrinho, seu gatinho, você pode entrar tanto no Riverside, no Port Orleans Riverside, quanto nas cabines do Fort Wilderness, você pode levar o seu animal de estimação. Exato, porque geralmente nos hotéis da Disney isso até é uma coisa nova, na verdade. Não são todos os hotéis da Disney longe disso. Geralmente você só pode levar animal de estimação para hotel e até para parque, se eles forem animais de suporte, né, para necessidades especiais ou algum outro tem tipo que ter de suporte. certificação, né, blá blá. Exato, eles levam isso bastante a sério. Mas nessas duas opções de hotel moderate, você pode levar o seu cachorrinho para ficar com você. Não que a gente do Brasil saia com os nossos bichinhos, né? Pra eles é um sofrimento pegar o avião. Com eles pegar o avião. Nossa Exato. Senhora. Mas se você precisar levar, pode ficar tranquilo que nessas duas opções. Que alguém vai aceitar, né? Na hora da reserva, então você vai ter essa opção. Sim. Mas acho que é isso, né, gente? Acho que sim. Hotéis moderate, no geral, são bem medianos, como diria o nome deles, mas eles são muito legais. Tem bastante São bem coisa. moderados. Exato. Mas acho bem bacana, acho que vale a pena, no geral, se você tiver com um pouco mais de dinheiro, se você conseguir gastar nesse tipo de hotel, acho que vale a pena. Sim, acho que vale super a pena também. Mas é isso, gente. Aproveita, pesquisa, vê com qual você se identifica mais e conta pra gente. Semana que vem vai sair mais um podcast super especial, falando dos deluxe, então falando dos mais caros, do que todo mundo sonha em ficar, dos maravilhosos, que toda vez que eu penso, de todo mundo, né? Todo mundo pensa em ficar, ai meu Deus, não sonho em ficar, e você vê o preço da diária e você fica, putz, mas quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai que a gente ganha na loteria aí e a gente consegue ficar cada dia em um deles. Amém. É isso aí, galera. Enquanto isso, aquele mesmo clássico, né? Segue lá a gente no Instagram, @DreamMateBrasil. Nosso blog também, a gente está atualizando muito conteúdo legal de viagem, de destinos diferentes. A gente vai colocar coisa de Disney também, então tá bem legal. É o dreammatebrasil.com/blog ou só dreammatebrasil.com. E o nosso Facebook, Dreammate Brasil. E aí, se tiver qualquer pergunta, deixa pra gente e a gente tá aqui pra te ajudar. Até a próxima, gente. Beijos.